pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Juscelino Kubitschek, o visionário presidente brasileiro, é lembrado principalmente por um dos seus feitos mais audaciosos e emblemáticos, a construção de Brasília. Em um ato de coragem e inovação, JK transferiu a capital do país do litoral do Rio de Janeiro para o coração do Brasil, em um gesto que simbolizava o desejo de integrar o vasto território nacional e fomentar o desenvolvimento do interior. A ideia de construir uma nova capital não era nova, mas foi sob o governo de JK, em meados dos anos 50, que o projeto finalmente saiu do papel. Com seu famoso slogan 50 anos em 5, Juscelino se comprometeu em acelerar o processo do país, e Brasília foi a expressão máxima desse ideal. Em 1956, a pedra fundamental foi lançada e, em um ritmo frenético, arquitetos, engenheiros e operários de todo o Brasil começaram a erguer uma cidade moderna e planejada, em meio ao cerrado. O arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa foram os responsáveis pelo design futurista e inovador de Brasília, que viria a ser um símbolo de modernidade e desenvolvimento. As linhas arrojadas dos prédios, o traçado das avenidas e o conceito de uma cidade sem esquinas, tudo em Brasília refletia a ambição de um novo Brasil, um país que olhava para frente sem medo de ousar. O Brasil agora se apresenta numa fase extraordinária de desenvolvimento. A sua dimensão imensa continental está sendo rasgada por estradas que ligam em todas as direções o solo brasileiro. As indústrias desenvolvem-se com uma rapidez extraordinária. A indústria siderúrgica, a indústria de automóveis e agora um movimento pioneiro que abala toda a nação, leva para o coração do Brasil um centro de cultura e de civilização que será amanhã a nova capital do Brasil, Brasília. Brasília vai incorporar ao território brasileiro mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. Vamos construir uma nova nação? Em 1823, José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da independência, propôs a criação de uma nova capital no interior do Brasil, sugerindo inclusive o nome Brasília, longe dos portos, para garantir a segurança do país. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Em 1955, era delimitada uma área de 50 mil quilômetros quadrados, onde futuramente se localizaria o atual Distrito Federal. A construção da nova capital teve início em abril de 56, no comando do então presidente da República, Juscelino Kubitschek, com a criação da Companhia Urbanizadora de Nova Capital, a Nova Capi, sob o Projeto-Lei 2874, onde o governo lançava o edital de concurso público para a construção do Plano Piloto. Lúcio Costa foi o vencedor do projeto urbanístico, que partiu do traçado de 2 eixos cruzando em ângulo reto como sinal da cruz. Um destes eixos leva às áreas residenciais, sendo levemente inclinado, dando à cruz a forma de um avião, e o outro denominado monumental, com 16 quilômetros de extensão, abrigando os prédios públicos e os palácios do governo federal. Os projetos arquitetônicos ficaram a cargo de Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos que já tivemos no país. Os candangos, nome dado aos primeiros habitantes da nova cidade, comemoraram ao lado de Oscar Niemeyer, Israel Pinheiro, Lúcio Costa e Juscelino Kubitschek, os principais responsáveis pela construção de Brasília. Com relação aos carros, para contar a história da fundação de Brasília, é obrigatório passar pela Caravana da Integração Nacional. Tratou-se de uma viagem bolada pelo Major José Edson Perpétuo para enaltecer a engatinhante indústria automobilística nacional, formalizada 4 anos antes através do GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística, órgão responsável pelos estímulos à produção local. Procedentes dos 4 cantos do Brasil, 130 veículos invadiram em fevereiro de 1960
aquela que se tornaria a capital do país dali a 2 meses. Só modelos nacionais puderam participar. Nenhum modelo teve o protagonismo da Romizeta, veículo escolhido pelo então presidente da República Juscelino Kubitschek para desfilar pela esplanada dos ministérios. Foram 25 exemplares, cujos donos formavam o clube dos proprietários da Romizeta, vindos de São Paulo. Como era de se supor, não faltaram os primeiros Volkswagen fabricados por aqui. A Kombi havia saído da então nova fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, em 2 de setembro de 57. Sem muitas alterações, seguiu até 76, quando avançou a segunda geração. Agora vamos conhecer outros fatos marcantes do ano de 1960, no Brasil e no mundo. No dia 27 de fevereiro, protestos da população negra dos Estados Unidos contra a discriminação racial espalham-se pelo sul do país e provocam conflitos e prisões em várias cidades. O filme Ben-Hur, com o ator Charlton Heston, conquistava 10 estatuetas do Oscar, um recorde, no dia 5 de abril de 1960. No dia 7 de agosto, as propriedades norte-americanas em Cuba são ocupadas por ordem do dirigente Fidel Castro, numa retaliação contra a agressão econômica dos Estados Unidos. No dia 3 de outubro, Jânio Quadros era eleito como presidente do Brasil, com mais de 5,6 milhões de votos, o que correspondia a 48% do eleitorado. Enquanto isso, na América, John Kennedy era o novo presidente dos Estados Unidos, eleito em 9 de novembro. Ele era o primeiro presidente católico do país. Em dezembro, a FDA, órgão dos Estados Unidos responsável por alimentos e medicamentos, aprovava uma pílula contraceptiva que seria posta à venda no país no segundo trimestre do próximo ano. A história do Salão do Automóvel de São Paulo se confunde com o início da indústria automobilística no país. A primeira mostra foi montada pela Alcântara Machado Feiras e Promoções, com patrocínio da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, que aconteceu em 1960. Este salão contou com 12 fabricantes e 400 mil pessoas visitaram a exposição, realizada no Parque do Ibirapuera, com atrações, destaque para a Volkswagen Fusca, o Renault Dauphine, o Cinca Chambord, o Aero Willys e a famosa Romizeta. Foi também no ano de 1960 que foi lançada a revista Quatro Rodas, uma das mais famosas revistas de automóveis do Brasil. Em dezembro de 1959, o presidente Juscelino Kubitschek desfilava em pé a bordo de um Volkswagen conversível e inaugurava assim oficialmente a fábrica da Volkswagen na Via Anchieta, em São Bernardo do Campo. Oficialmente, porque desde o começo daquele ano o Fusca já era produzido. As Kombis então já deixavam a linha de montagem 2 anos antes da cerimônia. O dia era 16 de novembro de 1956. Naquela data, saíam da fábrica da Vemag, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, as primeiríssimas unidades da DKV Universal. A perua, rebatizada posteriormente de Vemaguete, tornou-se então primogênita entre os automóveis nacionais. Até o momento, o país ainda montava automóveis com todas as peças vindas do exterior. Perua F91, chamada por aqui de Universal, e a partir de 61 de Vemaguete, foi a primeira a ganhar a linha de produção, porque o Grupo Executivo da Indústria Automotiva UGEA, formado pelo governo, priorizava a nacionalização de modelos utilitários. Nesse ponto, vale lembrar que o país ainda era desindustrializado, uma malha viária extremamente precária. A Vemag, porém, logo aumentou a linha de produtos. Em 58 vieram o sedã Belka e o Jeep Candango. O Coupé Fissori chegou em 62. A história da Cinca no Brasil começa a partir de 1959, com a venda dos primeiros modelos Chambord da fábrica em São Bernardo do Campo, totalizando 1.252 unidades no fim do ano. O Chambord foi classificado como um modelo de luxo, por incluir uma lista de equipamentos bem avançados para a época. O Rural Willys é sem dúvida um dos utilitários mais icônicos já comercializados no mercado brasileiro. Ele foi praticamente o precursor dos utilitários vendidos atualmente, sendo considerado por muitos como o primeiro SUV à venda aqui no Brasil. O modelo fez sua estreia em terras tupiniquins em 1956 e começou a ser produzido nacionalmente em 1958.
Produzido pela estatal Fábrica Nacional de Motores em Xerém, no distrito de Duque de Caxias, o FNM JK 2000 foi lançado em 1960. De baixa produção e bastante raro, o FNM JK era o mais moderno automóvel brasileiro nos anos 60. Projeto e mecânica da italiana Alfa Romeo, câmbio de 5 marchas, cabeçote em alumínio, linhas bem esportivas e detalhes muito charmosos. As linhas arredondadas, os cromados e as grandes dimensões chamavam a atenção. Numa época de pioneiros, em que as ruas eram frequentadas por veículos, digamos, mais rudes, como a Rural, o Jeep e a Kombi, o Aeroíris se impunha como a versão civilizada. Era o cara de terno no meio do povo comum. Ele estreava em 1960, mas com linhas já ultrapassadas do modelo americano. Em 1962 passou a ser considerado o primeiro projeto inteiramente desenvolvido no Brasil. Agradecemos aos gentis amigos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Lembrando, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, não esquecendo de curtir e compartilhar. E até o próximo vídeo, pessoal!